Já veio no simpósio antes, com certeza já passou por ela. Ela é nossa membro do chapter desde 2010. Ela fez graduação na Federal de Goiás em 2006, mestrado e doutorado aqui em Recife, trabalhando na área de ótica quântica. Tem pós-doutorado aqui e na Itália, lá no grupo do professor Marco Bellini. E ela agora também está atuando como representante de uma série de empresas, inclusive Lynx, a empresa, que representa várias marcas, inclusive a Newport, que é o que você vai falar agora, né? Então, bom, ela já participou por todos os cargos no chapter, inclusive foi presidente acho que em 2012, né? Então, Oi? Alô? Tá me ouvindo aí no fundo? Bem, bom dia a todos. É um prazer estar aqui, na verdade, né, caindo assim, de paraquedas, passando por todas as etapas do chapter. Como o Anderson falou, na verdade eu acabei um pós-doc recentemente, agora em junho, aqui no Departamento de Física, e comecei a trabalhar com a Lynx, como representante da Lynx, e consequentemente da Newport, como eu vou falar. Mais para o final da palestra vocês vão entender como é que essa relação se criou, como é que eu fui parar nesse lugar aí. Bem, a minha palestra de hoje, então, ela vai falar sobre... eu vou mostrar alguns produtos desenvolvidos pela Newport a partir de um centro de tecnologia e aplicações criados pela Newport, que eu chamei aqui de TAC. E eu vou apresentar alguns produtos que, na verdade, eles visam preencher uma lacuna dentro dos dispositivos criados pelas empresas. Na verdade, eu vou falar de alguns produtos que eles têm um objetivo bastante específico em algumas determinadas áreas. Dentro dessas áreas, a gente vai ver alguns equipamentos que vão resolver alguns problemas dentro de espectroscopia ultra rápida e da microfabricação 3D a laser. Beleza, então, para começar, quem é quem aqui? Na verdade, eu comecei a trabalhar como representante da Lynx aqui no Nordeste. E a Lynx é uma empresa que já trabalha no mercado há 20 anos, né? Ela foi fundada em 95 e ela é uma empresa de comércio e importação de produtos para laboratórios, principalmente de ótica. A empresa principal que ela representa é a Newport, que a gente vai falar hoje. E a Newport possui inúmeras outras empresas dentro da sua corporação. A principal delas, então, é a Spectra Physics, foi a primeira empresa que produziu lasers comerciais, lá no começo da década de 90. Tem outras empresas que fazem parte, aqui são só algumas. New Focus, a UFIC, a Oriel. A New Focus produz várias montagens óticas de precisão também. E mais recentemente, para fazer parte do grupo Newport, a Spectra Physics adquiriu a Fentolaser, que é a empresa que produz lasers de femtosegundos pulsados. A empresa produz os lasers pulsados com a melhor estabilização de fase que a gente tem no mercado. Então, a Lynx representa todas essas empresas e, além disso, recentemente, não faz parte do grupo Newport, mas a gente pegou a representação da Oriba, que é uma empresa que não é muito conhecida entre os físicos, mas ela é bastante conhecida entre os químicos, que vende produtos, fluorímetros, espectrômetros, etc. A Newport, então, quem é a Newport? A Newport é uma empresa de grande porte, já está no mercado há 50 anos, mais ou menos, e ela tem essa conjunta de marcas que ela representa, mais a Fentolaser agora. E ela é uma empresa também que desenvolve tecnologia. Então, ela tem no seu corpo de engenheiros e pesquisadores, cientistas, doutores, que produzem patentes, que publicam artigos e que desenvolvem tecnologia também. E já tem mais de 15 mil produtos desenvolvidos no seu portfólio. E ela está espalhada, fornece aqui em verde, eu tenho os países que ela vende, né? Vende para quase o mundo todo. E a principal fábrica dela está aqui em Varna, nos Estados Unidos, e em Haikyuu, na Áustria, que é onde está a fábrica da Spectra Physics. Bem, aqui alguns dados, geram bastante emprego, ou seja, é uma empresa grande que produz todo o portfólio de ótica. E qual que é a missão da empresa, então? É desenvolver, então, toda essa tecnologia laser, toda a parte de ótica, estendendo as fronteiras da ciência, produzindo desde mesas óticas, passando pelo eletrônico, pelo processo de detecção, aos lasers,
E também, obviamente, a todo produto, a ótica que você pode usar no seu laboratório, de espelhos, grades de difração. Bem, você pode realmente montar todo um laboratório de ótica usando só os produtos Newport. Mas eu vou, assim, esse foi um geral que eu dei da empresa, mas o que eu vou falar basicamente é sobre esse centro de aplicação e tecnologia e alguns produtos que esse centro desenvolve. E eu vou me concentrar então aqui em duas áreas, que é a área de micro e nanofabricação e a área de espectroscopia ultra rápida resolvida no tempo. Tem a parte de microscopia multimodal, mas eu não vou entrar em detalhes nessa área. E lá no final eu vou falar um pouquinho de outros caminhos pessoais que eu acabei tomando, que vai justificar o porquê de estar aqui hoje. Enfim, vamos lá. Então, o que é esse TAC? Esse TAC é uma área da Newport que foi criada, como eu já falei anteriormente, como centro de tecnologia e aplicação para você, que ela cria produtos específicos para resolver um determinado problema. A ideia inicial surgiu quando a Spectra Physics ela é uma empresa spin-off da Newport, que surgiu no começo da década de 90, saiu de dentro da Newport e depois ela foi readquirida pela Newport em 2004. E a partir disso, a Newport começou a trabalhar com produtos, com sistemas ultra rápidos. Então, juntando o conhecimento da Newport, com toda a área de ótica, com a tecnologia da Spectra Physics, eles começaram a desenvolver equipamentos para resolver problemas na área de fenômenos ultra rápidos. E eles perceberam, então, que os problemas meio que se repetiam, né? Por exemplo, se você vai trabalhar com um pulso ultracurto, por exemplo, a primeira coisa que você precisa fazer é caracterizar esse pulso. E tem uma técnica bastante conhecida, por exemplo, que se chama FROG, que você vai caracterizar o tamanho do seu pulso, a fase. Só que todo mundo que mexe com lasers ultra rápidos geralmente faz uma medida de autocorrelação utilizando esse FROG, faz um certo tipo de medida. Então a Newport percebeu que ela vinha vendendo aparatos óticos para os pesquisadores fazerem isso. Então ela pensou, por que não desenvolver um FROG? Por que não desenvolver um equipamento já para resolver aquele determinado problema que acaba se repetindo em todos os grupos de pesquisas. Então, com isso, ela começou a desenvolver e implementar as técnicas, isso é só um exemplo, se for implementar as técnicas para desenvolver esses equipamentos que, na verdade, resolvem problemas inicialmente considerados básicos, mas que já resolvem um problema inicial de pesquisador, que a gente não quer, na verdade, reinventar a roda, né? A gente quer já partir de um determinado ponto para você fazer essa pesquisa final, que a gente sempre espera que seja de ponta, né? E com isso, ela começou a desenvolver tanto a parte das montagens, como o que eles chamam aqui desses application notes aqui, que são um material didático que está disponível no site da Newport. E ela começou a perceber que esses produtos tinham uma saída legal, todo mundo conseguiu usar, então vamos investir nisso, ou seja, vamos aprimorar esses produtos para tentar resolver problemas específicos dos pesquisadores. Então, criando essa conexão com o que o pesquisador pesquisa, com a expertise que a Newport tem, ela resolveu, então, criar esses dispositivos chaves, dispositivos específicos, então, nessas áreas de espectros que eu vou mostrar, de espectroscopia, microfabricação e microscopia. Como eu já falei, para desenvolver essa pesquisa na academia, não só na academia, mas na indústria também, aqui ele comenta aqui, para pesquisadores que querem se estabelecer em certo grupo de pesquisas, né? Então, se você é um pesquisador novo, está querendo fazer uma pesquisa de ponta, para quê? Começar, né, do zero. Já tem aquele produto, já está feito, você não precisa reinventar ele de novo. Então, a ideia é essa, mas isso aqui vale para pesquisadores que já estão no mercado de trabalho, já estão nas universidades há bastante tempo, que podem também adquirir esses produtos que têm uma tecnologia mais avançada. E visitem o site, se vocês tiverem interesse em algum dos produtos que eu vou mostrar aqui, tem essas application notes que são bem legais, elas descrevem bastante os fenômenos que eu vou mostrar agora, descreve o aparato experimental dos experimentos, o fenômeno ultra rápido que está acontecendo, então vale a pena checar. Então, primeiro, o foco então desse centro de aplicação e tecnologia é desenvolver equipamentos nessas três áreas, como eu disse, e tem uma área que a gente chama de TAC Labs, que são laboratórios desenvolvidos na Newport para desenvolver esses produtos. Especificamente, eu vou falar de dois, na verdade, esse último aqui eu vou acabar não falando, mas que é o Spectroscopy Lab,
que eu vou falar de duas técnicas de espectroscopia de absorção transiente, que eu posso utilizar um laser, que eu chamei aqui de TAS, mas eu posso... E essa técnica a gente usa um laser de Spitfire, que é da Spectra Physics, ou uma fluorescência resolvida no tempo, que eu chamo com essa sigla, com um laser de tsunami, que eu vou apresentar mais à frente. E eu vou falar também do Microfabrication Labs, que são técnicas de nano e microfabricação de dispositivos utilizando processos aditivos ou subtrativos e impressão 3D num determinado substrato. Como eu disse, eu vou falar dessas duas técnicas, essa última fica para o próximo. Então, vou começar então com a microfabricação a partir de lasers pulsados. Se a gente for pensar no processamento de um material, a gente quer incidir a luz num determinado material e escrever uma determinada estrutura. E a absorção de energia pelo material, ele vai afetar essa estrutura desse material. Então, se eu estou usando um laser contínuo, ele vai gerar uma grande dissipação de calor no meu sistema. E isso pode afetar, por exemplo, a região em torno do ponto onde eu estou querendo criar uma microestrutura. Então, isso vai causar efeitos que não são desejados no meu meio, no meu entorno. Que pode quebrar o material, pode aquecer, enfim. Esses efeitos, essa zona afetada pelo calor é maior do que, por exemplo, se eu usar um laser pulsado, um femtosegundo, porque a energia está concentrada num intervalo pequeno de tempo. Outra grande vantagem de utilizar um pulso de femtosegundo é que se eu imaginar como essa energia vai ser absorvida pelo meu substrato, eu tenho que, eu uso um laser bastante focalizado num determinado ponto, e eu consigo, com isso, aumentar a minha resolução espacial que eu vou construir as minhas microestruturas. Por que isso acontece? Porque a gente sabe aqui que quando eu tenho absorção de um determinado laser para um material, se essa absorção for multifotônica, o volume focal efetivo, ele vai com o inverso do número de fótons, ou seja, com essa expressão aqui, a cintura do feixe vai com 1 sobre raiz de n. Ou seja, se eu aumentar o número de fótons com que eu faço a minha transição, a minha área de focalização diminui. E isso, então, vai aumentar a minha resolução espacial no meu processo de microfabricação. Então, isso são as duas vantagens iniciais de se usar um laser de femtosegundo, um laser pulsado. E um setup típico de um processo de microfabricação seria esse: eu tenho um laser e eu tenho aqui uma amostra no estágio de translação, tem uma série de ótica aqui por trás, para que eu vou controlar o perfil do feixe, a polarização, a energia, elementos de focalização, que é a abertura numérica da minha lente. Dependendo do setup que você quer, você ajusta esses parâmetros de acordo com o seu experimento. Né? A velocidade com que a minha amostra varre, etc. E com isso, eu quero deixar claro que eu comecei falando dos exemplos, na verdade, do que pode ser feito, porque lá no final eu vou mostrar uma solução. Como é que eu vou fazer isso? Qual o setup que eu posso efetuar esse tipo de medida? Lá no final, eu vou mostrar vários exemplos agora, e lá no final eu vou mostrar uma solução para isso. E eu quero deixar claro, quero que fique na cabeça de vocês que a ideia eu tenho várias configurações e eu posso adaptar o meu laboratório para fazer determinadas medidas, para fazer esses determinados tipos de medida. Todos os produtos que eu vou mostrar, eles são customizáveis. Então, você tem um laboratório, mas eu não trabalho com esse comprimento de onda, eu trabalho com outro. Eu quero fazer uma microfabricação, o outro quer fazer uma nano. Então, o setup é fixo, mas a gente pode adaptar os lasers que a gente vai colocar nesse setup, a gente pode adaptar os espectrômetros, e isso é o que eu quero que vocês memorizem bem. No processo, por exemplo, também de microfabricação, a gente tem processos aditivos que eu vou construir a minha microestrutura ou nanoestruturas, e tem os processos subtrativos que eu vou, grosseiramente falando, remover eu tenho um substrato e vou remover partes dele para construir a estrutura que eu quiser. E no processo aditivo, eu tenho uma técnica que chama polimerização de 2 fótons. Por que polimerização? Por que usar 2 fótons? Porque se eu pensar que um material, um determinado material, um substrato aqui, representado por esse cubo, ele é sensível à absorção de um único fóton do laser, quando eu focalizar,
o meu laser, que está representado aqui de vermelho, toda essa área em amarelo, que está em contato com o meu material, ela vai sofrer um processo de absorção e vai danificar. Então, eu não vou ter a resolução que eu quero para construir minha nanoestrutura, minha microestrutura. Já com essa técnica de polimerização, aqui não dá para ver direito, mas aqui no meio está amarelinho, eu tenho que o meu material, para um processo não linear, ele vai absorver 2 fótons desse laser e vai polimerizar. Era como se fosse solidificar também grosseiramente nesse ponto, e eu posso construir ponto a ponto. Eu ando com o meu scan aqui, né, com esse estágio, eu posso construir ponto a ponto a minha imagem, ou a minha nanoestrutura que eu quiser. Então, essa é a grande vantagem nesse caso de se utilizar um laser de femtosegundo laser pulsado, que eu posso também ganhar essa resolução espacial aqui na minha amostra. E aqui é só uma figurinha mostrando, por exemplo, eu tenho um substrato, eu vou lá, focalizo o laser, construo a minha micro nanoestrutura, depois por um processo químico, eu removo aquele substrato e o que resta aqui é a minha microestrutura. Beleza. E aqui tem várias figuras de microestruturas, aqui você vê que a resolução é de 10 nanômetros, aqui, ó, então eu tenho uma resolução muito menor aqui, submicrométrica, e a grande vantagem dessa técnica, por fazer ponta a ponta, é que eu não tenho esses vínculos topológicos, né? Eu vou construindo a imagem tridimensional da maneira que eu quiser, da maneira que eu vejo a imagem, eu consigo reproduzir essa imagem. Outra opção também, que eu posso pegar esse material, fazer canais para transmissão para fazer estudos de microfluidos aqui também, utilizando a mesma técnica, e depois, por exemplo, eu posso pegar um substrato por polinização de 2 fótons e utilizar esse substrato como um molde para fazer essas guias, para fazer esses canais e injetar um determinado microfluido e estudar como esse fluido se comporta. Outra coisa que dá para fazer também é imprimir nanoestruturas condutoras em determinados substratos também, que hoje em dia essa área está em bastante expansão, porque na verdade você quer conectar a microeletrônica, por exemplo, com a fotônica. Como é que você tem que ter contatos metálicos? E através dessa técnica você consegue então construir essas conexões tridimensionais ou bidimensionais também em estruturas metálicas, utilizando pulsos de femtosegundo. Eu falei agora dos processos aditivos. Dos processos subtrativos, o mais comum é a ablação, né, que você retira um material e forma uma determinada estrutura que você quiser. Posso fazer diversos materiais, como polímeros, filmes finos. E a grande vantagem, novamente, por usar os lasers pulsados, eu consigo que essa resolução aqui, ó, quando eu decido meu material, como eu falei lá atrás, ele não vai ter essa dissipação de calor, então eu vou conseguir fazer o acabamento, digamos assim, das minhas estruturas de uma maneira mais fina. Então, eu não vou ter muitos defeitos na minha micro ou nanoestrutura. Só um exemplo que eu vou dar aqui, que é o professor Walter no DQF, que ele faz um sistema de síntese de pontos quânticos, que usa um sistema de ablação a laser. Aqui eu tenho um alvo de cádmio e ele usa um laser da Spectrafis, um Neodimieg, e ele fabrica esses quantum dots e através dessa ablação a laser com o alvo de cádmio no meio aquoso aqui. Enfim, só um exemplo para vocês verem de aplicação nesse caso. Um outro exemplo bastante interessante também, que também está crescendo muito, é na fibra ótica, né? Hoje em dia a gente tem fibra ótica para todo lado, que é também eu posso escrever essas estruturas, micro e nanoestruturas, nas minhas fibras óticas utilizando laser de femtosegundo. Aqui, na verdade, eu represento alguns buracos mesmo que eu fiz, mas essa parte aqui é mais interessante, que são o que é conhecido como grade de Bragg, né? Que você pode mudar o índice de refração da sua fibra ótica e que pode funcionar como filtros. Por exemplo, você tem uma fibra ótica que transmite um determinado comprimento de onda, eu vou lá e escrevo esse meu padrão na minha fibra ótica e ele vai funcionar como um filtro, vai deixar passar uma determinada banda do seu pulso. Ou, de outra maneira, eu posso dizer que ele vai refletir um determinado comprimento de onda. Isso tem implicação bastante interessante. Eu estava até num simpósio do Chapter, lá no IAV também no mês passado, e o pessoal domina bastante essa técnica aqui de fabricação dessas grades de Bragg, e ele tinha um exemplo bastante interessante, que ele pode usar ela como espelho mesmo, né? Porque você
Você dopa uma fibra, coloca uma grade de brega numa ponta, numa outra, que vai funcionar como ele vai refletir um determinado comprimento de onda. Então, eu posso bombear a minha fibra, e aí, se essa fibra está dopada aqui no meio, ela vai emitir em algum comprimento de onda, que, na verdade, é refletido por essa grade de brega, que funciona como espelhos. Então, aquele pulso vai ficar no meio, excitando o sistema, alguma coisa desse tipo. Então, tem aplicação bastante interessante nessa área. Tudo bem, mas agora vem o que eu falei. Como é que eu vou fazer isso tudo? Né? Deu N exemplos aqui, mas eu preciso, qual é o aparato que vai me dar, que eu vou poder fazer isso tudo? E é aí que entra o estágio de trabalho desenvolvido pela Newport no Centro de Aplicação e Tecnologia, que é esse que a gente chama de Microfab Workstation, que utiliza a tecnologia também dos lasers da Spectra Physics, e ele vai me dar a oportunidade de fazer qualquer uma daquelas estruturas que eu mencionei. E ela se integra, e a grande facilidade desses aparatos desenvolvidos dentro desse centro é que eles integram vários tipos de lasers para várias máquinas e tem uma flexibilidade, uma acessibilidade muito alta do seu setup experimental. Por isso que eu falei, para cada professor tem uma especificidade, mas a gente pode atender essas especificidades dentro desse range de flexibilidade que esses aparatos me dão. Então, se tem um professor novo que quer comprar alguma máquina, a gente pode conversar depois do seminário. Porque, na verdade, às vezes você quer uma estrutura para você fazer uma medida lá na frente. Na verdade, a sua linha de pesquisa, você não é especialista em fazer uma microestrutura. Você quer aquele tipo para você fazer uma determinada medida da sua pesquisa. Então, para que, de novo, para que reinventar a roda fazendo toda aquela parte que, na verdade, você não está interessado. Você está interessado em fazer uma medida ótica, uma caracterização lá na frente. Então, isso aqui veio, então, para acelerar esse processo. Você está montando um laboratório, quer pesquisas mais lá na frente, mas essa base aqui, que não deixa de ser importante, que realmente é muito importante, dependendo do tipo de amostra que você tiver, você vai ter resultados bons ou ruins. Esse setup, ele elimina esse problema. Então, ele é flexível, robusto, ele é fácil de integrar e o diferencial dele é que ele tem essa alta precisão nesses estágios de translação XYZ aqui, ó. Então, eu tenho um laser que vai incidir no meu equipamento, eu boto a minha amostra aqui, ou minha fibra, ou para o processo de adição ou subtração, eu construo a minha micro ou minha nano estrutura. É separado do laser. É separado, por isso que eu estou falando. É um setup interessante justamente por causa disso. Ele independe do tipo de pesquisa que você faz. Não depende do tipo de comprimento de onda que você quer, porque isso a gente adapta por fora, entendeu? Ele é bem robusto por causa disso. E aqui, de novo, novamente, aí eu tenho depende da precisão que você quer. Eu tenho os meus estágios de translação. É um sistema fácil, flexível, fácil de ser instalado. Eu posso, aqui mais algumas figurinhas das opções que você pode ter. E vem todos os equipamentos que eu vou mostrar, também vem com software já bastante, já vem com software instalado, já bastante preciso. Aqui ele mostra até uma figura que ele tirou uma figura da internet, colocou lá para fazer essa microestrutura aqui. Então, que tem essa frase, o que você vê é o que você obtém, né? Então, você é bastante robusto no meu sistema. E uma opção que dá para ter eu posso fazer essa polimerização de 2 fótons, por exemplo, utilizando esse HiQ2, que é um laser da Spectra Physics, ele é bastante compacto, na verdade, e tem nesse comprimento de onda, tem uma duração de pulso menor que 250 e essa taxa de repetição de 63 MHz. Mas eu também tenho outra opção, que é um laser melhor, que é um laser split que é muito mais intenso, que eu posso cobrir tanto a polarização por 2 fótons quanto a microfabricação nesses comprimentos de onda. E eu tenho essa taxa de repetição interessante, que é esse single shot aqui, que eu posso concentrar minha energia toda no único tiro, né? E enviar para a minha amostra, que acho que chega até 16 watts, eu acho, de potência média. Acho que é, por aí. E sem contar que eu tenho um range grande de translação do meu XYZ, né? Que eu tenho aqui, ó, 10 por 10 centímetros por meio. Então, eu tenho um range grande de mobilidade ali para minha amostra. Bem, essa foi a parte
da micro e nanofabricação. E agora eu vou entrar numa parte um pouco mais direta, assim, acho que o pessoal aqui do DF faz bastante espectroscopia aqui, então talvez não... Sobre técnica, talvez eu não esteja ensinando, né, Anderson, para você muita coisa, mas tem uma solução mais prática. Então, eu vou falar um pouquinho então dessa espectroscopia ultra rápida e qual a solução que a gente traz para melhorar essas medidas. Na verdade, quando você fala de espectroscopia, você quer o quê? Você quer incidir, de novo, um laser numa amostra, numa molécula e ver como é que esse laser interage com o meio e a resposta e o que sai de lá, como foi, se teve luz absorvida, se teve luz espalhada, se teve algum desses processos que aconteceu no seu meio. Basicamente, eu sempre estou estudando a dinâmica do meu sistema. Então, e eu posso estudar dinâmica ultra rápida de reações químicas, dinâmica de conformação, dinâmica de proteínas aqui na parte de biologia, dinâmica em nanocristais, de nanopartículas. Beleza, então como é que eu vou fazer isso? A Newport, então, ela lançou o que eu chamei de TAS, que é esse espectrômetro de absorção transiente. Na verdade, é uma técnica de pump probe já bastante conhecida, só que, novamente, você não vai pegar e começar a montar do zero, comprar todos os espelhos, montar, alinhar, perder aquele tempo todo. Aqui nós já damos uma solução, um pacote fechado. Mas, de novo, é um pacote fechado, mas que você adapta para as suas configurações. Você manda para a gente, olha, eu preciso de estou trabalhando com o sistema assim, assim, assado. A gente vai lá, oferece as melhores opções, muda o setup interno dele, coloca os espelhos para os comprimentos de ondas que vocês precisam e etc. Tem uma flexibilidade grande de adaptação. E, de novo, só lembrando, se vocês quiserem acessar para saber o que cada um desses materiais que eu estou mostrando, é só entrar aqui no site da Newport, que tem esses application notes que detalha bastante tanto os fenômenos quanto toda a montagem experimental. Vou mostrar agora como é que é, especificamente nesse equipamento, como é que é por dentro. Basicamente, numa técnica de pump probe, você quer... Eu tenho aqui, eu entro com o meu feixe de bombeio, eu tenho a minha amostra e eu quero sondar, né? Eu vou botar o feixe de bombeio em determinada transição, vou excitar a minha amostra e depois quero mandar um feixe probe, que a gente chama de feixe probe, para sondar como é que foi como é que o sistema vai evoluir, né? E aqui eu já tenho no meu equipamento um estágio de delay. O estágio de delay já está tudo alinhado e a grande vantagem é que já está tudo alinhado aqui, né? Você só entra com o seu laser específico que você quer e nesse caso em particular que eu estou mostrando aqui, eu tenho a geração de um supercontínuo aqui, uma geração de supercontínuo aqui, que eu posso ter, geralmente eu tenho uma fibra aqui que gera esse supercontínuo. Por quê? Porque o meu probe eu quero acessar os vários níveis de transição da minha amostra. Então, basicamente é isso. Eu tenho um phase pump, venho aqui com esse probe que eu representei por esse coloridinho, que tem todas as frequências no meu supercontínuo, e quero analisar então qual vai ser a resposta do material em relação a esse probe. O que eu vou variar aqui? Eu vou variar a separação temporal entre os pulsos de pump e probe. E um resultado típico que a gente observa, que os meninos fazem isso aqui, arroz com feijão de todo mundo aqui, basicamente isso. Você quer observar como se fosse uma medida de densidade ótica, né? Você quer observar como que a intensidade do seu feixe de probe, ela se comporta com relação na presença ou não do feixe pump. E basicamente é isso. Então, eu vou variando esse delay. Quando eu vou diminuindo esse delay, eu vou aumentando a resposta, o sinal a resposta do sinal do meu meio. Significa o quê? Eu estou aproximando o meu probe do meu pump, ou seja, eu estou observando a evolução temporal daquela transição muito próximo do momento em que eu excitei a minha amostra. E essa resposta vai depender de vários parâmetros, como a estabilidade do laser, depende também da sua otimização, do quão supercontínuo é seu sinal. E eu tenho algumas opções com alguns lasers da Spectra Physics para esse tipo de experimento. Aqui, de novo, software complexo que já te dá
os resultados já bem bonitinhos, para você não precisar perder tempo também reinventando a roda. Mas essa técnica, ela é muito boa, ela tem essa resolução temporal, a taxa de sinal ruído é legal, você pode sintonizar esse feixe probe da maneira que você quiser, mas ela, às vezes ela pode o quê? Misturar os sinais. Ela mistura o seu sinal de absorção transiente, ele pode estar misturado com emissão estimulada, então eu não sei, às vezes fica um pouco complicado separar esse tipo de sinal, por exemplo. E aí é nessa hora que entra uma solução, que é a espectroscopia de fluorescência resolvida no tempo, que é esse outro aparato que a Newport lança também, que ela vem a complementar aquele aparato anterior. E basicamente, eu vou dar 2 exemplos rápidos aqui. Basicamente, eu posso ter uma fluorescência resolvida no tempo de um método indireto, por exemplo, com fenômenos de Up conversion, ou eu posso ter uma fluorescência direta, onde eu posso medir, por exemplo, com a resolução eletrônica, a contagem de fótons únicos. Aqui, nesse caso, a minha resolução de detecção vai estar limitada pela minha APD, porque aqui eu estou detectando fótons únicos, então eu preciso de um detetor sensível a isso, mas aqui eu vou ter uma resolução muito melhor. Por quê? Porque quando eu faço essa técnica de Up conversion, deixa eu só voltar aqui rapidinho, basicamente é isso. Eu tenho uma amostra, eu vou excitar um feixe pump, ela vai fluorescer, só que agora eu vou analisar, como é que eu vou analisar essa fluorescência? Eu vou misturar essa fluorescência com outro feixe que eu chamo de feixe gate, um gatilho, que está sincronizado com o meu pump. E num cristal não linear. E nesse cristal não linear, eu vou então gerar um fenômeno de Up conversion, conversão paramétrica ascendente, que vai ter uma resolução espectral bastante específica. E lembrando daquela figurinha que eu mostrei lá atrás, essa variação, quando eu vario esse ΔT do meu feixe, no meu feixe de gate com o meu pump, eu consigo então resolver temporalmente o meu espectro de fluorescência da minha amostra. Então, basicamente é isso. Eu tenho, por exemplo, esse vermelhinho aqui é meu gate, que é esse pulso aqui que vem interagir com a fluorescência da minha amostra, e esse pulso em vermelhinho, o pulso vermelhinho é o gate, e o pulso verde representa, então, a fluorescência, o decaimento, a fluorescência da minha amostra. O fenômeno de Up converge acontece quando eu tenho um casamento de fase na minha amostra. Então, eu vou ter um aumento do meu sinal emitido numa determinada frequência. Em Up converge, eu somo as frequências dos dois sinais. E esse sinal está representado aqui por essa linha azul, então eu vou ter uma resolução temporal muito maior nesse sistema do que eu teria nos outros sistemas. Aqui é só um exemplo para quando você quer fazer, quando você quer detectar fótons únicos, que eu tenho essa curva vermelha, na verdade, que eu vou conseguir medir pacotes de ondas do meu sinal, na verdade, da ordem de na verdade, eu vejo tempo de decaimento, tempo de vida de fluorescência, da ordem de nanosegundos, e nesse caso aqui eu consigo uma resolução temporal muito maior com esse fenômeno de Up converge. Bem, essa aqui era a pesquisa que eu ia mostrar, que eu acabei fazendo no meu pós-doutorado, utilizando um laser de titânio safira, um tsunami, mas quem quiser pode visitar meu laboratório lá embaixo. Basicamente, eu fecho aqui, na verdade, com alguns materiais que eu mostrei da Newport. Basicamente, eu mostrei esse espectrômetro de absorção transiente, esse aqui com resolução temporal, e esse laser microfab aqui, que é o que eu mostrei para micro e nanofabricação. Mas a Newport possui inúmeros outros produtos que, obviamente, não dá tempo de mostrar aqui. Dentre eles, aquele Frog que eu falei, tem um equipamento para técnica de scan também, que o pessoal faz bastante aqui. Tem extensor de comprimento de onda, tem gerador de tsunami, enfim, tem um conjunto de produtos para oferecer para vocês. Então, se alguém tiver interessado, quiser saber mais, pode me procurar, vou estar aqui hoje à tarde, provavelmente amanhã também. Só que antes de acabar, eu queria explicar, na verdade, como é que eu fui parar um pouco na Lynx, né? Não foi assim do nada. E eu queria falar um pouquinho de como eu e mais 2 colegas, a gente acabou criando, a gente está criando uma empresa na área de ótica também, né? Bem, como o Anderson já falou, a gente sempre participou, eu participo do simpósio desde 2010, e a gente acabou, num desses simpósios,
a Lynx estava aqui com um standzinho lá embaixo, e a gente acabou conhecendo o dono da Lynx, né? E aí começou a surgir uma interação entre eles, isso há 2 anos atrás, mais ou menos. E a gente, eu, o Rafael e o Wellington, a gente formado tudo na área de ótica, todo mundo experimental, a gente sempre montando e remontando experimentos. A gente, conversando com o André, que é o dono da Lynx, a gente pensou, bem, o que a gente pode fazer, né? O que a gente pode fazer para tentar fazer uma coisa diferente? Será que a gente dá para abrir uma empresa, dá para investir em alguma coisa? Enfim, aí essa ideia surgiu justamente nesse momento em que a gente falou, os meninos como professores que já deram muita aula nos laboratórios viram um nicho de mercado que eram os kits de laboratório de física. Quando você vai pagar suas disciplinas da física dentro do laboratório, muitas vezes os experimentos não são muito bons, não são muito completos, e se você for comprar é muito caro. Então a gente falou, olha, acho que dá para fazer alguma coisa nessa área. Então essa ideia foi ganhando cor, digamos assim, e a gente resolveu abrir uma empresa chamada Setup Kit for Labs. E, bem, mas beleza, vamos montar kit. Como é que a gente vai fazer? A gente pegou uma parceria, na verdade, com 2 empresas, uma chama Lambda Systems e a outra chama Leybold, que é uma empresa alemã. E a gente está comercializando os kits fornecidos por essas empresas. E, na verdade, a nossa ideia não é só comercializar, a nossa ideia é implementar para a nossa realidade aqui, né? Implementar para os nossos cursos. E isso implementar implica em quê? Você construir novos equipamentos, você construir novos softwares, etc, etc. Então a gente viu que falou, poxa, mas se eu vou construir alguma coisa, como é que eu vou construir uma peça mecânica? Como é que eu, né? Sei lá, eu vou construir um trilho de ar. Quem é que vai fazer isso para mim? Aí, de novo, surgiu outra oportunidade e a gente falou, poxa, eu posso criar isso com corte a laser. Por que não? A gente estudou o mercado, viu que tinha esse nicho. E a gente então criou está criando essas 2 empresas agora, que na verdade elas se complementam um pouco. Mas, beleza, tudo lindo, mas e o dinheiro? Né? Todo mundo, não dá para criar uma empresa sem dinheiro, né? E, enfim, eu, né, desempregada, acabei o pós-doc, sem concurso, estamos aí. E, bem, os meninos estão bem, né, já são professores, mas também não podem trabalhar, tem a ocupação deles. A ideia é a gente tentar fazer desenvolvimento de tecnologia, na área dos kits, por exemplo. A gente quer fazer a pesquisa dos kits para desenvolver alguma coisa, implementar, aprimorar na área de corte a laser. A gente quer tentar implementar processos de corte, de otimização de corte. Mas onde é que vem o dinheiro? Todo mundo liso, todo mundo quebrado. Então, a gente quer algum tipo de investimento, de preferência em dólar, né? Em euro, então, acho que dólar daqui a pouco fica melhor. E aí é nesse momento que a Lynx entrou, entendeu? Que a Lynx, e essa outra Intra, que é uma empresa também vinculada à Lynx, que é uma empresa que constrói hologramas, e eles entraram como parceiros da gente. Tudo isso começou aqui, num simpósio, há 2 anos atrás. E a gente então criou a Setup Kits for Labs com a ajuda deles, e com essa outra empresa também, que é uma empresa de São Paulo, que a gente conseguiu contato através da Lynx, a gente criou essa Setup Soluções a laser. E basicamente a empresa é composta por mim, pelo André e o João, que são donos da Lynx, o Péricles, que é um aluno de engenharia, que foi aluno de iniciação científica do professor Tabosa, que sempre trabalhou com a gente também no laboratório, e o Wellington e o Rafael. A gente está com essas 2 empresas aí. Começou num projeto de incubação, na verdade, que a gente submeteu no ano passado, e a gente tem uma sala no ITEP, que é o Instituto de Tecnologia de Pernambuco, que fica do outro lado da rua, aqui. Aí, é para cá. Então, como eu disse, para cá. E a gente está com esse portfólio, a gente está desenvolvendo, a gente já tem um catálogo em português de kits de laboratório, de mecânica, eletromagnetismo, termodinâmica. Já estamos distribuindo e-mail torta direita. E na parte de soluções a laser, a gente está oferecendo já o serviço de corte e gravação a laser de peças, com essa parceria da Humanitec em São Paulo, e com outra parceria de uma outra empresa que faz usinagem aqui em Recife também, chama Red Tools. E engraçado que eu descobri que existe corte a jato d'água, que eu nem sabia que existia, mas existe. E que esse jato d'água é interessante, porque ele corta
umas peças parrudas mesmo, uns negócios de dezenas de centímetros. E além de, é claro, o serviço de importação de peças e máquinas, que é a Lynx, que a gente já faz isso com a Lynx. Aqui algumas figurinhas de corte e gravação a laser. E, bem, enfim, alguns lasers utilizados nessa área. E aqui a gente tem algumas empresas que, na verdade, a gente já começou a prestar esse tipo de serviço, né? A gente, com essa parceria com a Red Tools, que é uma empresa de usinagem, que fica, na verdade, fica em Itapissuma, a gente começou essa colaboração e já fez alguns pedidos para a Magnetic Marelli, para a LM Wind Power. E, se sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho, por que não tentar vender alguma coisa para a Fiat? Estão montando aqui em Goiânia, precisam de empresas locais para comprar as coisas, estamos aí, né? Mas, então, assim, aí a gente já tem um pedido cotado através da Red Tools para a Fiat. Então, a gente espera que tudo dê certo aí. E agora, né? Dinheiro, né? Só que não. Só que não. A gente descobriu que a gente tem trabalho. Mas como a gente é da física, né, que a gente adota o lema, né, para que facilitar se a gente pode complicar, trabalhar para a gente nunca foi problema. Virar noite e noite no laboratório nunca foi problema. Agora, para ganhar dinheiro, então, menos ainda. E é isso, pessoal. Então, queria agradecer vocês. Está aqui meu e-mail, meus e-mails. O meu e-mail é muito difícil, é milry@gmail ou milry@setuplasers. Quem quiser, entre em contato comigo. Eu estou por aqui também. Estou no laboratório lá embaixo. E é isso. Obrigada pela atenção. Se tiver alguma pergunta.